Em uma cidade suburbana, um homem de 36 anos leva uma vida aparentemente estável com sua esposa e filho. Após anos de casamento, a gravidez de sua esposa traz a alegria de se tornar pai. Porém, com o passar do tempo, ele começa a perceber peculiaridades em seu filho que não podem ser ignoradas. O que parecia uma vida perfeita começa a desmoronar quando ele descobre, por meio de um teste de paternidade, que o filho que ele cria não é biologicamente seu. Peguei minha esposa mentindo sobre a paternidade do nosso filho. O que eu fiz? Em seguida, a deixou sem palavras no tribunal. Eu, 36 anos, trabalho como supervisor de turno em um grande armazém em uma cidade suburbana. Estou casado há quase 6 anos e durante a maior parte desse tempo, acreditava que minha vida estava estável. Tínhamos uma casa pequena em uma rua tranquila, discussões típicas sobre tarefas domésticas e planos para o fim de semana, mas nada que acendesse alarmes importantes. Quando minha esposa anunciou que estava grávida, alguns anos depois de nosso casamento, senti uma onda de emoção. Ter um filho parecia um sonho realizado. Estava pronto para ser pai, para ensiná-lo a viver, para vê-lo crescer. Mal sabia eu que por trás dessa alegria havia um segredo que desmoronaria nosso casamento inteiro. Desde o momento em que nosso filho nasceu, eu me dediquei a ele. Fui responsável pelas mamadas noturnas, troquei fraldas e registrei ansiosamente cada marco de seu desenvolvimento. Minha esposa, por sua vez, parecia satisfeita. Ela frequentemente me elogiava pelo meu envolvimento como pai. A vida seguia seu curso em um ritmo previsível, conciliando turnos de trabalho, compras e jantares em família. Não havia motivo para suspeitar que algo estava errado. No entanto, com o tempo, percebi diferenças sutis entre mim e meu filho. A cor do cabelo, a cor dos olhos e até certas características faciais não combinavam muito com a minha família. Os amigos brincavam dizendo que a genética poderia pular gerações, e eu apenas dava de ombros e ria. Minha esposa descartava qualquer pergunta, alegando que ele se parecia com parentes distantes dela. Não era uma preocupação maior ainda, mas uma pequena dúvida persistente se plantava em minha mente. Nunca deixei que ela crescesse o suficiente para suspeitar de algo errado, pelo menos não conscientemente. Quando nosso filho completou 2 anos, mais peculiaridades apareceram. Em um exame médico de rotina, o médico comentou sobre certas características herdadas. Minha esposa fez uma piada irreverente sobre mistérios familiares e logo mudou de assunto. Senti uma pontada de desconforto. As diferenças eram persistentes demais para serem ignoradas. Apesar disso, empurrei minha suspeita para baixo, convencendo-me de que estava exagerando. O casamento foi construído sobre a confiança, ou assim eu acreditava. Foi só alguns meses atrás que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Um amigo que havia descoberto recentemente que seu próprio pai não era quem ele pensava, sugeriu que, se eu estivesse curioso, poderia fazer um teste de paternidade privado. Eu ri no início. Minha esposa e eu não tínhamos razão para desconfiar um do outro, mas aquela vozinha não parava de sussurrar no meu ouvido. Eventualmente cedi à curiosidade. Comprei um kit de teste discreto, enviei as amostras e tentei não pensar nos possíveis resultados. No dia em que os resultados chegaram, eu estava sozinho em casa. Minha esposa havia levado nosso filho para visitar um parente. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o e-mail com o relatório do laboratório. Meu coração batia forte e, então, vi uma probabilidade quase zero de paternidade. Fiquei olhando para a janela, lendo repetidamente, esperando que meus olhos estivessem me enganando, mas a mensagem permanecia a mesma. O filho que eu estava criando e amando como meu não era biologicamente meu. O choque invadiu meu corpo, a descrença, a dor, a raiva. Como isso poderia ter acontecido? A esposa em quem eu confiava, o casamento que considerava sólido. Será que tudo não passou de uma farsa? Uma tempestade de perguntas tomou conta da minha mente. Quem era o verdadeiro pai biológico da criança? Quanto tempo ela sabia? Por que nunca me contou a verdade? Naquela noite, quase não dormi. Minha esposa notou minha tensão quando voltou para casa e perguntou se estava tudo bem. Fingi um estresse no trabalho. Confrontá-la naquele momento, em meio a uma tempestade de emoções, parecia muito arriscado. Eu precisava de clareza, de um plano. Por dentro, me sentia traído até a alma, mas mantive a calma. Se ela mentiu por anos, estaria preparada para continuar mentindo agora. Nos dias seguintes, comecei a procurar mais informações em silêncio.
Lembrei de um antigo namorado com quem ela ainda mantinha contato, um ex de antes de nos casarmos. Ele poderia estar envolvido? Minha esposa sempre o descartou como apenas um amigo, embora eu tivesse percebido uma tensão sutil sempre que o nome dele surgia. Agora, essa suspeita reacendeu. Se ela tinha uma conexão contínua com ele, talvez isso explicasse as características inexplicáveis da criança. Minha raiva cresceu. Ela me enganou emocionalmente, permitindo que eu construísse toda uma identidade em torno da paternidade. Se isso fosse deliberado, se ela soubesse desde o começo, a traição seria quase indescritível. Mas eu precisava de mais do que suposições. Decidi reunir todas as provas possíveis, mensagens ou possíveis conexões. Me preparei para o confronto. Comecei a examinar os registros telefônicos, notando chamadas frequentes que minha esposa fazia para um determinado número, muito mais do que ela admitia. Ela disse que era um amigo antigo, mas o volume de mensagens e as ligações tarde da noite contavam uma história diferente. Enquanto isso, eu tentava manter a fachada de normalidade em casa, desempenhando o papel de um pai amoroso. Cada vez que meu filho ria ou me abraçava, sentia uma nova dor. Ele era inocente em tudo isso, mas minha visão do nosso relacionamento estava abalada. Será que tudo havia sido construído sobre uma mentira? Uma noite, juntei coragem para perguntar à minha esposa sobre aquele antigo amigo. Ela se encolheu, dando respostas evasivas. Minhas suspeitas se tornaram certezas. Insisti, insinuando que poderia entrar em contato diretamente com ele. Foi aí que ela ficou defensiva, alegando que eu estava paranoico, que eu precisava confiar nela. A intensidade de sua reação só confirmou meus piores medos. Percebi que isso era maior do que um simples amigo antigo. Ela estava escondendo algo profundo. Não querendo uma explosão sem estar completamente preparado, recuei. Nos dias seguintes, marquei uma reunião com um advogado discretamente. Levei os resultados do teste de paternidade e expliquei a situação. O advogado foi compreensivo e explicou que, em muitos estados, se eu contestasse a paternidade após anos reconhecendo a criança como minha, isso poderia se tornar legalmente complexo. Obrigações de pensão alimentícia, prazos e leis variam, mas ele também me assegurou que, se eu tivesse provas da enganação dela, isso poderia influenciar um acordo de divórcio e arranjos de custódia. Além disso, eu teria motivos para entrar com uma ação legal se quisesse renunciar à paternidade. Essa ideia era horrível. Eu queria renunciar à criança que ajudei a criar? Meus sentimentos estavam divididos. Apesar de minha devastação, ainda me importava com o menino que me chamava de pai. Mas a traição doía tanto que eu questionava tudo. O advogado me aconselhou a ter cautela, especialmente quanto a qualquer confronto na frente de nosso filho. Saí da reunião com um turbilhão de emoções, sem saber qual seria o próximo passo. Logo depois, encontrei uma evidência crucial que temia. Uma pasta oculta em nosso computador compartilhado. Minha esposa aparentemente não cobriu bem suas pistas. Dentro, havia várias trocas de e-mails com aquele ex-namorado, mencionando encontros na época em que ela engravidou. Um e-mail especificamente mencionava o bebê, com ele perguntando se ela tinha certeza de que seu marido acreditava que o filho era dele. Minha esposa respondeu que estava tudo sob controle. Meu estômago se revirou ao ler essas palavras. Ela sabia desde o início e me enganou deliberadamente durante todos esses anos. Naquela noite, confrontei-a em nossa sala de estar, com o coração disparado. Exibi os resultados do teste de paternidade, os e-mails, os registros telefônicos. Ela empalideceu, tentou dar negações fracas, mas a evidência era inegável. Finalmente, seus ombros caíram e ela admitiu que sim, suspeitava desde o começo que a criança não era minha. Ela insistiu que foi um erro e que tentou fazer o certo ao dar ao bebê uma família estável. Suas justificativas soavam distorcidas e egoístas. Perguntei se o ex sabia que era o verdadeiro pai. Ela murmurou que tinha um entendimento intermitente, mas nunca o pressionou a assumir a paternidade. Minha raiva explodiu. Ela disse que era mais fácil assim. Você é um provedor melhor, ele não quer a responsabilidade. Percebi que fui enganado não apenas por amor, mas por segurança financeira. Minha esposa essencialmente me usou como um bilhete de refeição. Disse a ela de forma direta que eu estava indo embora, que provavelmente nos divorciaríamos. Ela desabou em lágrimas, implorando para que eu não abandonasse nosso filho. Meus sentimentos estavam dilacerados. Por um lado, eu amava o menino que acreditava ser meu filho. Por outro, sentia que minha esposa havia construído toda a nossa vida familiar em uma farsa. Se ela queria me fazer sentir culpado para ficar, teria que enfrentar o fato de que sua própria mentira tinha causado isso. As semanas que se seguiram foram agonizantes. Comecei a dormir em um quarto de hóspedes, recusando-me a entrar na farsa de uma vida normal que ela tentava manter. Meu advogado descreveu
descreveu possíveis alternativas legais. Eu poderia pedir o divórcio com base em fraude e, se agisse rapidamente, poderia até mesmo renunciar à paternidade. Como alternativa, eu poderia continuar sendo o pai legal, se assim escolhesse. Mas isso exigiria aceitar a criança como minha responsabilidade, mesmo sabendo que, geneticamente, ele não era meu. Eu lutei com minha consciência. O menino era inocente. Nada disso era culpa dele. Mas como poderia continuar vivendo uma mentira, especialmente se o pai biológico dele estivesse nos bastidores? Enquanto isso, minha esposa tentou de tudo. Lágrimas, desculpas, raiva, argumentos manipulativos sobre como eu destruiria a vida do nosso filho se me separasse. Ela até teve a audácia de sugerir que esquecêssemos o teste e continuássemos como se nada tivesse acontecido. Eu recusei. A traição foi grande demais. Eventualmente, entrei com o pedido de divórcio. Minha esposa retaliou ameaçando lutar pela guarda total e pensão alimentícia. Foi surreal, ela exigindo que eu pagasse por um filho que sabia que não era biologicamente meu. Meu advogado me tranquilizou, dizendo que, uma vez que a paternidade fosse legalmente contestada, o tribunal consideraria os resultados do teste. Ainda assim, em algumas jurisdições, se eu estivesse na certidão de nascimento e tivesse agido como pai por anos, eu poderia ser responsabilizado financeiramente. A incerteza pesava sobre mim. Uma audiência pré-julgamento foi marcada e, nesse dia, a tensão estava palpável. Minha esposa chegou com uma atitude de falsa confiança, acompanhada de seu advogado. Ela me lançou um olhar de satisfação, como se antecipasse que eu fosse forçado a continuar com a pensão alimentícia, devido aos padrões de melhores interesses da criança. Meu próprio advogado e eu havíamos nos preparado meticulosamente, reunindo toda a documentação, os resultados do teste de paternidade, e-mails mostrando que ela sabia a verdade, e provas do ex dela reconhecendo a paternidade. Nossa intenção era provar não só que eu não era o pai biológico, mas que ela havia cometido fraude de paternidade ao me enganar intencionalmente. Durante a audiência, o advogado dela argumentou que eu era o único pai que a criança sempre conheceu e que romper esse vínculo prejudicaria o menino. Eu senti um aperto de culpa. Eu realmente me importava com o garoto, e a última coisa que queria era machucá-lo, mas as manipulações da minha esposa não me deixaram escolha. Meu advogado, então, apresentou a cadeia de e-mails mostrando o ex dela perguntando sobre o bebê, que mencionava explicitamente o cronograma do caso extraconjugal em torno da concepção. Minha esposa ficou rígida em seu assento. O olhar do juiz se estreitou enquanto ele analisava as provas. O silêncio na sala do tribunal era palpável. Quando chegou minha vez de falar, fui direto ao ponto. Expliquei como soubera a verdade por meio de um teste de paternidade particular, como confrontei ela com essa evidência e como ela admitiu que sabia desde o início. Admiti que me importava profundamente com a criança, mas que não podia continuar com um relacionamento baseado em engano. Além disso, se o pai biológico existisse, seria justo que ele se manifestasse ou que minha esposa enfrentasse as consequências de suas escolhas. O juiz perguntou diretamente à minha esposa: "Você sabia desde o início que seu marido poderia não ser o pai?" Os olhos dela se moveram de um lado para o outro. Ela murmurou algo sobre não ter certeza, mas os e-mails contradiziam sua versão. A tensão na sala estava elétrica. O advogado dela se contorcia, percebendo que sua posição estava desmoronando sob o peso da prova irrefutável. O clímax chegou quando meu advogado chamou o ex da minha esposa como testemunha. Ele, relutante, concordou em testemunhar após ser intimado. Com voz trêmula, ele admitiu que o cronograma do caso extraconjugal coincidia com a data da concepção da criança. Ele também revelou que minha esposa lhe dissera explicitamente que lidaria com isso, deixando-me acreditar que eu era o pai. Houve um suspiro audível entre os presentes no tribunal. Vi minha esposa afundar na cadeira, a compostura se desintegrando com essa revelação. O juiz já ouvira o suficiente. Embora expressasse preocupação com o bem-estar da criança, ele reconheceu a gravidade da fraude de paternidade. Ele decidiu que eu não era o pai legal, me isentando de mais obrigações financeiras. Também indicou que minha esposa deveria lidar com a guarda e a pensão com o verdadeiro pai biológico. O rosto da minha esposa perdeu a cor, sem palavras, e incapaz de rebater a decisão. Ela apostou no sistema, me forçando a permanecer como figura paterna. Mas suas manipulações foram evidentes demais para o tribunal ignorar. O decreto final foi um golpe em suas ilusões. O divórcio prosseguiria sem pensão alimentícia para ela, em parte devido à sua conduta enganosa e a questão da paternidade resolvida a meu favor. Ao sair daquele tribunal,
Fui tomado por um tumulto de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça prevaleceu e eu não estaria mais preso a uma mentira. Tristeza porque uma criança pela qual me importava estava no meio do fogo cruzado da traição de sua mãe. Mas eu entendi que continuar com a falsidade não era saudável para ninguém, nem mesmo para ele. Fora do tribunal, minha esposa tentou uma última cartada. Lágrimas e acusações, alegando que eu estava abandonando uma criança que me via como papai. Eu me segurei, lembrando dos meses de tormento e da forma ousada com que ela me enganou. Ela teve meses, anos, para ser honesta e evitar isso. Ela escolheu o contrário. Sem dizer uma palavra, me virei e a deixei lá, consumida pelas consequências de suas próprias mentiras. Nas semanas seguintes, a notícia sobre o drama no tribunal se espalhou entre nossos conhecidos. As opiniões estavam divididas. Alguns achavam que eu deveria continuar sendo uma figura paterna, enquanto outros simpatizavam, reconhecendo o quanto eu havia sido traído. A posição da criança permanecia comovente, mas eu não podia resolver isso sozinho. Seu verdadeiro pai precisava aparecer, ou minha esposa precisava encarar a realidade. Eu não seria mais uma peça nas manipulações dela. Legalmente livre do fardo da paternidade, concentrei-me em reconstruir minha vida. Minha casa estava vazia, sem o riso do menino, mas viver sob uma mentira seria um fardo mais pesado. Encontrei um terapeuta que me ajudou a processar o impacto emocional, particularmente a culpa por me afastar de uma criança que eu uma vez acreditava ser minha. Mas eu aceitei que forjar um futuro saudável exigia que eu saísse da teia enredada que minha esposa havia tecido. Ao olhar para trás, vejo uma lição dolorosa em tudo isso. Confiança é preciosa e a traição dessa confiança, especialmente em algo tão profundo quanto a paternidade, pode arruinar toda uma vida. O senso de direito da minha esposa, sua disposição para me enganar por segurança e suas tentativas de manipular o sistema legal acabaram voltando contra ela. No final, a decisão do juiz a deixou sem palavras e eu com uma espécie de vindicação agridoce. Agora, foco na minha própria cura. O divórcio está bem encaminhado, a divisão dos bens sendo resolvida. Todos os dias deixo de lado um pouco mais a amargura. A memória da paternidade, embora baseada em uma mentira, ainda me ensinou compaixão e responsabilidade. Levarei isso adiante, mesmo que o menino não faça mais parte da minha vida diária. Às vezes, fazer a coisa certa significa se afastar de uma situação tóxica. Não importa o quanto possa partir o coração. Ela perdeu sua aposta, eu recuperei minha liberdade. E embora toda essa experiência tenha sido devastadora, ela também abriu o caminho para um futuro baseado na verdade, onde quer que essa verdade me leve.